Olá, gente! Hoje é aula de geografia. Vamos lá para o assunto novo. Vamos falar sobre orientação espacial e vamos pelo seguinte. Quando eu saí de casa, vocês também, quando vocês vinham todo dia à escola, vamos nos basear por esse tema. Sair de casa para vir à escola. Então, você tem um ponto definido, que é a saída de um lugar, e um ponto definido até onde você quer chegar. Então, quando você tem determinado em mente um ponto de saída e um ponto de chegada, isso se chama de direção. Então, a direção tem tudo a ver com a orientação espacial. Onde você quer chegar, certo? Então, as orientações, elas acontecem por meio do Sol, que foi a primeira forma de orientação, principalmente das pessoas que vivem nas zonas rurais. Então, elas se orientavam muito pelo Sol, certo? A orientação também acontece através dos pontos cardeais. Existe um desenho chamado de Rosa dos Ventos, que vocês, crianças, podem pegar o caderno de desenho de vocês em casa e construir a Rosa dos Ventos com os pontos cardeais e os pontos colaterais. Esses pontos cardeais, eles mostram, a Rosa dos Ventos mostra os principais pontos cardeais. Os principais pontos que são norte, sul, leste, oeste. Entre eles, os principais pontos cardeais, entre os pontos cardeais, temos os pontos colaterais, que são, em relação ao norte e o leste, o nordeste, o leste e o sul, sudeste, o sul e o oeste, sudoeste, e o norte e o oeste, noroeste. Certo? Então, vocês vão lá no caderno de desenho de vocês e constroem essa rosa dos ventos bem caprichado, certo? Constrói e coloca os pontos cardeais e os pontos colaterais, observando lá no livro de vocês que já tem ela construída, já tem ela desenhada, e vocês vão fazer ela com os traçados de vocês, certo? Vê lá esse assunto entre as páginas 26 a 28. Também você pode se orientar pela Lua, mas essa orientação pela Lua ela só vai acontecer à noite, claro, e vai depender da fase que ela se encontra, certo? Também tem a orientação pelo Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul é uma constelação de estrelas, também notada à noite. Você vira de costas para ela e de costas você vai determinar os pontos cardeais, certo? De costas, localiza no céu à noite o Cruzeiro do Sul, fica de costas para o Cruzeiro do Sul, abre os braços, aí você vai imaginar os pontos cardeais. À sua frente o norte, atrás o sul, aí fica ao seu lado direito o leste, e o lado esquerdo, o oeste. Também existe a bússola. A bússola é um instrumento onde os navegadores e os transportes aéreos e as navegações, os navios, principalmente navios e outras embarcações, principalmente os navios, que estão fazendo os cruzeiros, os grandes cruzeiros, que precisam dessa orientação, aonde vai chegar. Eu tenho um determinado lugar para chegar com a população, com as mercadorias. Então, eu vou usar a bússola para me nortear. A bússola ela é composta por uma agulha que ela já vem apontada para o norte. E o norte é que vai dar a orientação para onde deve seguir, certo? Tem também os mapas e as plantas baixas. Mapa representa a superfície da Terra. Nós temos até um mapa aqui. Então, o mapa também dá a localização. O que eu encontro no mapa? Eu encontro países, encontro as capitais, encontro várias informações.
contra a questão de latitude, de longitude, encontro os meridianos, os trópicos, tudo isso é encontrado no mapa. Então é uma forma de localização de toda a superfície terrestre ou parte dela. Aqui também está mostrando uma planta baixa. Por exemplo, para construir essa escola precisou de uma planta baixa. O que é que vem nessa planta baixa? Vem a construção como ela será, determinado tamanho das salas, quantas salas de aula, tamanho das salas. O arquiteto é que ele prepara essa planta baixa de uma construção. Tamanhos das salas, dos banheiros. Então, daquele terreno que eu tenho, onde vai ser feita a construção, o arquiteto vai ser responsável para distribuir, também a depender da opinião do dono do terreno, da pessoa que quer, como ela vai dizer para o arquiteto como ela vai querer essa construção, qual o tamanho das salas de aula. Então, tudo depende da relação do dono do espaço e do arquiteto, que cabe a ele fazer essa planta baixa do local, certo? Ele vai usar muito da matemática também, da estatística, da matemática, para fazer essa planta baixa. Existe também um aparelho chamado de GPS. Esse aparelho, ele é bem preciso na localização. Quem é que usa esse aparelho? Está aqui a imagem. Quem é que usa esse aparelho para fazer essas localizações? Os táxis, mototáxis. Todo mundo que precisa de uma localização, os transportes que precisam de uma localização, usa o GPS. Então ele é muito preciso. Por que ele é preciso? Porque as informações do GPS, eles são dados pelos satélites que rondam a Terra. Então lá depois é mandado para lá, para o espaço, uns satélites artificiais, e esses satélites eles captam as informações, passadas para o GPS de para onde as pessoas devem ir, a localização. Eu quero chegar agora em Aracaju, por exemplo, quero ir a Aracaju, ou quero ir a qualquer ponto aqui, a qualquer direção aqui. Então, essa imagem é passada para o GPS, e o GPS é preciso na localização e chega tranquilo. Nunca vi assim histórico de erros com o aparelho, por mais que seja um eletrônico, mas nunca vi histórico de que errou a localização. Pode até existir, mas pouco se ouve dos erros, sobre erros de localização, certo? Então, a nossa aula de hoje foi sobre orientação espacial e após vocês estudarem esses assuntos, vocês vão para as atividades e lá no WhatsApp, tiraremos as dúvidas de vocês como já estamos fazendo, certo? E se vocês também tiverem algum desses objetos de localização, de orientação, se em casa vocês tiverem acesso, pergunte à mamãe, a papai, acesso sobre a planta baixa da casa de vocês, de alguma construção que pertence à família de vocês, se tiver esse documento, se vocês tiverem um mapa também, pode postar no vídeo, tia, eu tenho aqui objetos de orientação. Se tiver também um GPS em casa, se tiver uma bússola, que é um objeto mais antigo, de repente os avós podem ter, ou a mamãe para estudo também pode ter uma bússola em casa, pode postar também, certo? E se vocês também quiserem explicar um pouco sobre essas formas de orientação, chega lá também no WhatsApp e faz a postagem, certo?